Olá, tudo bem com você? Eu quero conversar um pouquinho contigo, se você me permitir. Que bom que você deu play, talvez porque você tenha dúvidas sobre esse assunto. Mas convertido ou convencido? Convertida ou convencida? A palavra de Deus diz lá em Joel capítulo 2, verso 12 e 14: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas, pois para o Senhor seu Deus. Esse texto fala de um momento onde Joel viu a aproximação do grande e terrível dia do Senhor. Aqui a gente vê que esse é o dia da vingança. Então ele gritou muito alto: convertei-vos, ainda há tempo, mas não há tempo a perder. Então eu tenho visto hoje as pessoas desviarem-se do caminho do Senhor com muita facilidade. Como quem troca um produto numa loja, como quem compra uma bicicleta, uma moto, um carro, eles vão lá, se desfaz daquilo, troca de novo, nem que para isso seja preciso fazer uma grande dívida. Mas a vida espiritual não é assim. A graça de Deus é graça, mas não foi de graça. As pessoas ficam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente não sabe se ela se converteu ou não, porque os frutos não se evidenciam. Passa anos numa igreja e de repente um casamento que começou há 1 ano já está terminando. Alguém que se converteu, entrou uma vida em Deus, ele faz o casamento dar certo porque ele ouve a voz de Deus. Então eu tenho visto pessoas que alegam ter se convertido, quando na verdade os seus frutos, né, a vida dele como atitude, com as palavras, não é coerente com aquilo que ele cria. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, como que um homem não pode, não deve se converter. Ele de forma nenhuma tem que se converter de forma exterior, e a gente vê muito isso, né? Muda-se a aparência externa. Deus ele quer que essa pessoa se converta de dentro para fora, porque aqui fala que o povo se convertia rasgando as suas vestes. Isso na verdade representa um ato simbólico, né? Muitos estão se comportando assim ainda hoje. Eles de forma apressadamente, principalmente quando veem que o tempo do juízo se aproxima. Eles queixam-se de suas perdas, mas não do seu pecado. Eu vejo as pessoas acusando umas às outras, mas ninguém acusa a si próprio, ninguém bate no peito e diga eu sou o culpado por conta dessa situação estar da maneira como está. As pessoas se queixam das suas perdas financeiras, dos seus prejuízos com coisas, mas eles não olham o seu estado lamentável de viver no pecado. Muitas vezes essas pessoas realizam obras que são exteriores, são visíveis, mas o coração dessas pessoas está longe de Deus. Então, fazer coisas para Deus não é o mesmo que estar com Deus. Então, pastor, como é que um homem deve se converter? Como é que uma mulher deve se converter? Simples, a gente precisa observar o que a palavra de Deus diz. Mas, infelizmente, as pessoas dizem, eu creio em Deus do meu jeito, pastor Jeder. Eu creio da minha maneira, mas não é do seu jeito. A Bíblia diz que nós devemos crer como diz as Escrituras. Então, quem crer em mim, como diz a Escritura, diz o Senhor. Agora, olhando para a palavra, você vê aqui no texto que a gente leu, no verso 12, ele diz, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração. Eu preciso me converter de dentro para fora. De todo o coração está falando de dentro para fora. Então, as pessoas precisam compreender que não é a mudança externa. Eu não me converto quando eu choro. Eu me converto quando eu sustento a decisão que eu tomei quando eu estava chorando. Devemos nos converter com jejum, com choro, com lástima por ter vivido tanto tempo longe de Deus, por entender que de fato o pecado iria nos colocar no inferno, aquela vida pecaminosa iria nos colocar no inferno. Precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, que quando jejuou 40 dias, ele chorou muito. As pessoas hoje choram de raiva, as pessoas choram decepcionadas com outras pessoas, mas elas não choram por se encontrarem distantes do Senhor, até porque muitas não compreendem isso, né? Jesus, quando se converteu, ele chorou pelo povo, ele lamentou
sobre a condição em que se encontrava Jerusalém. Nós precisamos converter com um coração quebrantado. Há uma expressão em Isaías, no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Eu vejo aqui que você se torna irresistível para Deus quando você tem consciência do seu estado lastimável de condenação eterna, quando você tem essa compreensão justamente por viver longe de Deus. Então você precisa buscar esse coração quebrantado, converter-se totalmente, como diz 1 Tessalonicenses 1,9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, o Todo-Poderoso e Deus verdadeiro. Aqui mostra a conversão de alguém, ele deixa as coisas para trás. Outro dia alguém que se converteu, conversando comigo, ele tinha uma plantação de maconha. Essa pessoa foi lá e queimou aquela plantação de maconha, queimou a droga que ele tinha, jogou tudo fora, não foi dar para ninguém, nem foi negociar. Aquilo que não serve para você, não serve para outra pessoa. Se aquilo te afasta de Deus, vai afastar outra pessoa. Uma conversão genuína, as coisas que nos prendem são queimadas em honra e glória para o Senhor, né? A gente precisa se converter, restituir as coisas que fizemos errada. Tem que pedir perdão para as pessoas. Magoou alguém, entristeceu alguém, vá lá e peça perdão. Peça perdão para quem você magoou, ofendeu, libere perdão para quem te ofendeu, né? Pague quem você deve, devolva o que você pegou emprestado, não devolveu, conserte os seus rastros negativos, né? Volte lá e repare isso, né? Zaqueu, quando se converteu, a Bíblia diz que ele, entendendo que agora ele era uma nova criatura, a Bíblia diz que ele diz que ia devolver metade do que ele roubou. Entendeu? Aquilo que ele roubou, ele ia devolver 4 vezes mais e ainda ia dar metade do que fosse legal, né, daquilo que era justo dele. Ele ia devolver, ele ia ofertar 4 vezes mais cada pessoa que ele saqueou, que ele pegou e roubou. Isso significa que ele voltou para consertar aquilo que ele havia feito de errado. E eu vou finalizando dizendo para você que a obra de Deus para um homem se converter, esse homem, ele chama, Deus chama esse homem, ele chama essa pessoa. E esse Deus que a gente se refere, o único Deus verdadeiro, o Pai de amor, ele é misericordioso, ele é rico para perdoar, ele aceita cada pecador arrependido. Eu digo sempre que Deus não recebe um pecador que não confessa os seus pecados. Deus não ouve um pecador que não admite seus pecados, que não confessa seus pecados. E o Senhor, ele dá bênçãos, novas bênçãos para essa pessoa. Eu finalizo mostrando para você o Joel capítulo 2, o verso 14, que diz: talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Deus tem bênção para você que se converteu. Então assim, se você vive uma vida de aparência, uma aparência evangélica, uma aparência gospel, se você é daqueles que frequentam o auditório onde o culto a Deus é feito, mas o Senhor não consegue ter acesso ao seu coração por estar endurecido, cheio de raiz de amargura, o Senhor fala com você hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista começou falando essa mensagem, Jesus começou falando essa mensagem. Você precisa entender que sem arrependimento não tem conversão. Arrependa os seus pecados enquanto é tempo. Não viva de aparência, frequentando a igreja evangélica e não mudando suas atitudes, não mudando o seu palavreado. Esse assunto é extenso, é polêmico. Eu espero, nesses minutinhos que você parou para me ouvir, possa trazer algum tipo de esclarecimento ou, quem sabe, trazer luz sobre alguma dúvida. Mas o assunto é profundo, precisa ser mais meditado, mais compartilhado no seu coração e com as pessoas. Amém? Eu sou o pastor Jeto, fico por aqui deixando um grande abraço para você. Se Deus quiser, eu volto na próxima vez.